da morte. Então são duas ressurreições. Essa é a primeira que eu expliquei agora, e a segunda acontece depois do milênio, mas isso aqui é para semana que vem. Semana que vem eu explico melhor. Quando a igreja for arrebatada, acontece esse período chamado biblicamente o período da grande tribulação. Dentro da teologia cristã, não existe divergência, não existe confusão em alguns termos, em algumas ideias. Todo cristão acredita que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Quem entendeu, diga amém. Todo mundo crê nisso. Isso não se discute. Todos acreditam que acontecerá um período, esse período aqui, de juízo. Isso não se discute. Porque todo mundo sabe que Deus é amor, mas Deus é também, mais alto, Ele é também justiça. Ninguém discute. Nenhum cristão discute que o céu existe e que o inferno existe. Não se discute. Então onde que mora a discussão? A discussão mora nesse período. Porque existem três formas, pelo menos três maneiras, de nós entendermos quando isso vai acontecer e onde que a igreja vai ficar nesse quadro. Então a confusão mora aí. Pastor, isso daqui todo mundo acredita, isso daqui todo mundo acredita, mas e aqui? Onde que a igreja entra? São três formas. Primeiro, alguns acreditam que a igreja será arrebatada aqui, antes do anticristo vir, antes do anticristo reinar, governar sobre a terra. A igreja é arrebatada antes. São os pré-tribulacionistas. Pré-tribulacionistas. Existe também os meso, os mid-tribulacionistas. A igreja vai ser arrebatada aqui no meio. Existe os pós. A igreja passa pela tribulação. Por que dá problema, pastor? Porque as três teorias existem formas coerentes de se compreender. Aqueles que acreditam que a igreja passa pela tribulação, só vai ser arrebatado no fim, eles dizem o quê? Noé passou pelo dilúvio e Deus guardou Noé no dilúvio. Sendo assim, a igreja vai passar pela tribulação e Deus vai guardar a igreja. Faz sentido. Aqueles que acreditam que a igreja é arrebatada no meio, o que eles dizem? Deus nunca livrou a sua igreja, o seu povo, os seus escolhidos, da tribulação. Deus livra no meio da tribulação. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel foi lançado na cova e lá no meio Deus deu o livramento. Coerente, faz sentido. Os pré-tribulacionistas, eles vão dizer o quê? Bom, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, o que Deus fez? Pegou na mão de Ló, falou: Ló, bora. E antes de Deus enviar o juízo em Sodoma e em Gomorra, o que Deus fez? Poupou, tirou a vida de Ló e dos seus familiares. Então Deus livra antes. E agora? Porque são três teorias coerentes. Semana passada, uma pessoa veio no culto da manhã, pena que não veio hoje, e me perguntou: pastor, por que o pastor é pré-tribulacionista? Eu falei: eu vou explicar semana que vem, mas eu acredito nisso porque existe uma coerência bíblica que eu quero explicar para vocês agora. Pega a sua Bíblia, e o primeiro texto que eu vou ler está em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 1. Talvez eu consiga te convencer acerca disso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ou seja, Jesus nos livra da ira futura. Qual que é a ira futura? Olha para cá. Qual que é a ira futura? Esse período. Tem mais textos? Tem. Vamos lá. 1 Tessalonicenses,
ainda no capítulo de número 5, versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Ou seja, Ele não nos destinou para ira. Paulo está dizendo o que para a igreja? Nós não fomos destinados para ira. Mas tem um outro texto que para mim é o mais claro. 2 Tessalonicenses, vira mais aí, capítulo 2. Talvez esse feche melhor a ideia. Que diz assim, versículo 1: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Dia de Cristo fala sobre o grande dia da ira, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É o anticristo, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos diziam, quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o que detém, olha só, agora, hein? O que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Tem algo que detém ele, porque já o mistério da injustiça opera, ele já opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. Depois que for tirado, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Todos digam amém. Olha aqui para mim. O que Paulo está dizendo é que antes que o anticristo venha governar, reinar, existe algo que será tirado. E o que será tirado? O que será arrancado? A palavra arrebatamento no grego é a palavra rapso. O que será raptado? O que será arrancado da terra com força? É a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, o anticristo ele já pode existir. Ele já pode ser uma criança, ele já pode ser um adulto, ele já pode ser um governante, mas ele não vai reinar, enquanto a igreja estiver na terra. Ou seja, ele só governa, ele só reina depois que a igreja for arrebatada. E eu acredito que nós seremos a geração que veremos o Senhor nos ares e nos encontraremos com Ele, e nós não seremos governados pelo anticristo, mas nós moraremos com Cristo lá na glória. Você pode exaltar e glorificar o Senhor por isso. Aleluia! Glória a Deus. Então esses 7 anos a igreja é arrebatada antes, pré-tribulacionismo, né? A igreja ela é arrebatada antes. E estes 7 anos, como que acontece, pastor? Apocalipse explica tudo o que acontece. E uma das explicações que nós encontramos em Apocalipse é que existem os cavalos citados lá, os cavaleiros do Apocalipse. Eles possuem 4 cores: um cavaleiro branco, a Bíblia fala de um cavaleiro vermelho, um cavaleiro preto, um cavaleiro da cor amarela. E esse branco, ele é um falso Cristo. Queridos, são 7 anos de tribulação. Esses 7 anos são divididos em 3 anos e meio para cá e 3 anos e meio para cá. Os primeiros 3 anos e meio serão 3 anos e meio de paz. É o cavalo branco.
vai sobrar emprego. A igreja vai ser arrebatada. Sobra emprego. Quem entendeu, diga amém. Vai sobrar casa. Vai sobrar apartamento. Vai sobrar dinheiro. Vai ter carro aí sobrando. Vai ter um monte de coisa sobrando. Serão 3 anos e meio que o governo vai ser tranquilo, paz. Mas no final dos 3 anos e meio, o contrato de paz será rompido. E aquele que não aceitar a marca da besta, aquele que não aceitar o código 666 na sua testa, na sua mão, ele será perseguido no momento da tribulação. Ele vai se opor. Pastor, mas a igreja vai ser arrebatada? Sim. Mas e o povo aqui? Vai ter salvação? Sim. Vai ter igreja aqui? Vai. Porque tem um monte de crente mais ou menos, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Tem um monte de crente mais, tem pastor mais ou menos, tem igreja mais ou menos, tem crente mais ou menos. Nesse período de 7 anos, o Espírito Santo não vai convencer a pessoa à salvação. Hoje nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Nesses 3 anos, nesses 7 anos, a pessoa vai se convencer pela sua razão. Pela sua razão. Então, será um período que a pessoa lá, pela sua razão, vai se convencer. A igreja que está mais